Gênesis capítulo 1, versículo 1, irmãos, vamos meditar, que a palavra dos nossos lábios, a meditação do nosso coração seja agradável na presença de Deus. Diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu já falei hoje de manhã sobre a palavra céus? A gente tem acompanhado palavra por palavra desse verso. Repito que não vai ser assim em todo o livro de Gênesis. Aliás, eu nem vou pregar todo o livro de Gênesis, vou pregar só até o capítulo 3. Mas o versículo 1 e 2 é importante. Por isso que a gente está indo devagar nele para estabelecer as bases da nossa crença. E a gente já viu que quando a Bíblia fala de céus, tem alguns significados. O primeiro significado é o significado do céu atmosférico, a atmosfera em geral. Significa para nós que Deus é a fonte da vida. Isso deve inspirar em nós gratidão. Segundo lugar, os céus indicam o lugar dos corpos celestiais. Mas os corpos celestiais, estrelas, planetas, para os egípcios e para os antigos, tinham a ver com fonte de orientação para a vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus, isso significa que a fonte da orientação, a fonte da verdade, não são os corpos celestes, mas o Deus que os criou. Então, Deus é a fonte de toda verdade. O que deve inspirar em nós? Confiança. Confiança e obediência. E já vimos também, finalmente, que Deus... Aliás, a palavra céu indica o teatro da glória de Deus. Quer dizer, os céus proclamam a glória de Deus. É um show à parte. O que significa, então, irmãos, que Deus é a fonte de toda beleza. O que deve despertar em nós atração, admiração verdadeira. Sobre isso a gente já falou hoje de manhã, eu só relembrei. A partir de agora, eu quero falar a respeito dos dois últimos assuntos dessa mensagem, que falam dos céus como morada dos seres angelicais e os céus como a morada do próprio Deus. Então, a primeira parte da mensagem diz respeito ao céu no sentido material. Mas agora a gente vai falar do céu no sentido desse reino não material, desse reino invisível, aonde residem as criaturas não materiais, que são os anjos. Os céus são a morada dos seres celestiais. E o povo de Deus do passado, assim como nós hoje, devemos saber disso. O que os céus significam, então? A morada dos seres angelicais. Irmãos, a Bíblia, quando diz que Deus criou os céus e a terra, também quer dizer que Deus criou a dimensão espiritual e Deus criou a dimensão material. Então, quando a Bíblia fala dos céus, ela está se referindo a essa dimensão espiritual, a esse reino que não é material, que é invisível aos nossos olhos, mas ele existe tanto quanto o reino material existe. Ambos foram criados por Deus. E nesse reino espiritual, invisível, não material, residem criaturas que Deus fez que não são materiais. Basicamente, os anjos. E a Bíblia diz então que os céus são a morada desses seres. Mostro para vocês um dos textos que mostra isso. Poderia mostrar vários. Salmo 89, versos 5 e 6. Diz o texto: celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então é uma pergunta. Mas o que importa para nós aqui é que nessa pergunta a gente tem uma informação importante. Existem seres, não são Deus, outros seres, que são seres celestiais. E eles moram, eles habitam nos céus. Ele pergunta, quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Isso é uma figura de linguagem, irmãos. Aliás, essa é uma forma, né, de os hebreus antigos escreverem, que é chamado de paralelismo. São duas perguntas que significam a mesma coisa. Paralelismo sinonímio. Então, quando ele pergunta, quem nos céus é comparável ao Senhor? É a mesma coisa ele perguntar, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O que nós sabemos, portanto? Que existem seres celestiais que habitam nos céus. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus, o que a Bíblia quer dizer? Que existe um mundo espiritual, habitado por seres espirituais. E esse mundo espiritual, habitado por seres espirituais, na verdade, está constantemente em contato, interação com o mundo material. Mesmo Deus que fez os céus, fez a terra. Atenção para isso, por favor. Eu sei, irmãos, que eu estou pregando isso, e talvez alguns de vocês aqui estão dizendo assim, pastor, cadê a novidade? Estou ligado nisso já. Mas é importante a gente destacar isso por um motivo. Nós vivemos num mundo que é um mundo materialista. Quando eu falo de materialismo aqui, eu não estou me referindo ao apego ao dinheiro. Quando a gente fala assim, fulano é materialista, quer dizer que ele é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, muito ambiciosa, muito voltado para os bens de consumo, procura isso. Mas quando eu falo materialismo, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, irmãos, de uma visão de mundo, de uma filosofia que tenta dizer que toda a vida humana, que tudo que existe, pode ser explicado somente à luz do comportamento da matéria.
É assim, ó, tudo que existe para o nosso mundo hoje, tempo, espaço, matéria e energia. As pessoas entendem que isso é tudo que há. Estava vendo um documentário de um astrofísico chamado Carl Sagan. Talvez alguns irmãos aqui já tenham visto ele, né? Tem uma frase dele muito famosa. Ele diz assim: o cosmos é tudo que houve, tudo que há e tudo que sempre haverá. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não existe nada além daquilo que a gente pode observar. Tempo, espaço, matéria e energia. Não há nada além disso. Então todas as coisas, todos os mistérios da vida, todo o comportamento humano inclusive, tudo que há deve ser explicado à luz do comportamento da matéria, tão somente. Na interação do tempo, do espaço, da energia, da matéria, nós temos a explicação da vida. Mas irmãos, embora o mundo enxergue a realidade, o universo assim, nós não podemos enxergar assim, porque a Bíblia não nos deixa enxergar assim. Para a Bíblia, existe uma dimensão invisível aos nossos olhos, mas que é real e que afeta a nossa vida diretamente. Algo além da pura e simples matéria. Veja o que diz Colossenses 1,16. Nele, está falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Linguagem criacional aí, né? Céus e terra e tal. Aí ele fala assim, as visíveis e as invisíveis. Então, veja, existe algo que a gente pode perceber com os nossos sentidos, aquilo que nos é visível. Mas Deus também é criador dessa dimensão espiritual que é invisível. E que existe aí. Então existe uma dimensão espiritual. Agora, veja, apesar de invisível, e esse é o ensino bíblico, irmãos, apesar de invisível, isso está presente, está interagindo com o mundo material e visível o tempo todo. Então, quando a Bíblia diz Deus criou céus e terra, a gente aqui, por um motivo didático, está olhando palavra por palavra, mas essas duas coisas andam juntas. Há uma interação dos céus com a terra, e da terra com os céus. O que acontece nos céus afeta a terra, o que acontece na terra afeta o céu. Eu vou te provar na Bíblia. Não acredite em mim, acredita na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia. Irmãos, alguns exemplos então. Você conhece a história de Jó? Quem lembra de Jó? Lembra do Jó? Tudo bem. Aonde foi que Jó viveu o seu drama? No mundo visível, na terra, ok? Mas o drama espiritual de Jó na terra, diz a Bíblia, é resultado de um drama que tem a sua origem no céu. Você leu o capítulo 1 de Jó? Então você lembra do que aconteceu lá. Deus, Satanás questionando a Deus, e aí Deus falando assim, ó, na terra existem aqueles que me servem, olha lá meu servo Jó. E aí Jó está sofrendo na terra por causa de algo que aconteceu no céu. Em outras palavras, o sofrimento visível de Jó tem uma causa no mundo invisível. Você percebeu? Às vezes a gente está tentando procurar razões só aqui. Mas existe um mundo invisível em constante interação com o nosso mundo visível. O mundo espiritual afetando o mundo material. Deixa eu dar outro exemplo. Uma tarefa missionária de curta duração, em Lucas capítulo 10, faz com que Satanás caia do céu tal como um relâmpago. Jesus fala, os 70, se não estou enganado, eles voltam lá e eles contam aquilo que eles fizeram. E aí Jesus fala assim, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A atividade espiritual deles, a obra deles aconteceu aonde? Aconteceu na terra. Mas o que eles fizeram na terra afetou o céu. Percebe? O que está acontecendo no mundo visível, afetando o mundo invisível e vice-versa. Outro exemplo, Lucas capítulo 15. Jesus diz assim, ó, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Aonde o arrependimento aconteceu? Aqui, certo? Mundo material, mundo visível, nosso mundo. Mas aonde que teve festa? No céu, mundo espiritual, mundo invisível. Quando eu criei em Jesus, eu não vi nenhum anjo cantando, se alegrando e tal. Se eu visse, aliás, acho que vai até assustar. Mas a Bíblia diz que quando eu fiz isso aqui, algo que eu não vi aconteceu. Havia júbilo nos céus por causa de um pecador arrependido. Então, mais uma vez, perceba essa interação. O que está acontecendo no mundo visível afetando o invisível. E o que está acontecendo no mundo invisível afetando o mundo visível. Irmãos, essas cenas todas, eu poderia mostrar várias, mas nosso tempo não permite. Essas cenas todas ilustram uma mensagem central da Bíblia. Ações que são aparentemente comuns no mundo visível têm efeito extraordinário no mundo invisível. E coisas que nós vivemos aqui no mundo material têm a sua origem, muitas vezes, no mundo espiritual. Então a gente precisa perceber isso daí. Bem, tem um problema aí. E o problema é o seguinte: quem pertence ao mundo espiritual pode contemplar o que acontece no mundo visível, no mundo material. A Bíblia fala que normal, os anjos estão vendo o que está rolando. Porém, o contrário não costuma ser verdade. Deus, por motivos que cabem a Ele, não nos permitiu, pelo menos ainda,
contemplar com os nossos olhos realidades totalmente espirituais. A gente precisa exercer fé. Então, às vezes, irmãos, a gente compreende muito pouco, ou quase nada, do mundo espiritual. Mas a Bíblia está aqui para mostrar para a gente que as coisas que acontecem lá nos afetam, e aquilo que a gente faz aqui afeta o que acontece lá também. Eu queria dar um exemplo. Esse exemplo aqui é tirado de um livro do Philip Yancey chamado Decepcionados com Deus. E esse livro é muito bom. E aí ele fala assim, ó: imagine você tentando se comunicar com uma criatura numa lâmina de microscópio. Exercício da imaginação aqui, tá? Pensa comigo. O universo, para uma criatura dessas, consiste somente de duas dimensões: a superfície plana da lâmina de vidro. Os sentidos dessa criatura são incapazes de perceber qualquer coisa além das bordas dessa lâmina. Então, como você poderia explicar um conceito de espaço, de altura, de profundidade para uma criatura assim? Entende? Continuando a citação. Olhando de cima, você compreende o mundo dela. Mas ela, olhando de baixo, não consegue compreender o seu mundo. De modo semelhante, o mundo invisível muitas vezes está fora do alcance da nossa percepção, nossa visão, nosso tato, nossos sentidos. Exceto por raras intervenções em nosso plano que a gente denomina milagres. Ele está falando de Jó aqui. Então, Jó, ou você e eu, não conseguimos compreender o quadro todo com as faculdades mentais que temos no momento. Então, gente, o mundo espiritual é real. E existe mais do que os nossos olhos podem enxergar. Na nossa vida, às vezes, nós somos como a criatura da lâmina de vidro. A gente consegue enxergar aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos, o que a gente consegue perceber na dimensão que a gente vive. Mas, diz a Bíblia, existe mais. Por que a gente não consegue enxergar mais? Por que Deus não nos revela mais? Meus irmãos, é porque é como se nós estivéssemos tentando explicar as cores para uma pessoa que não tem condições de enxergar. O problema não é a gente não conseguir explicar. É que como a pessoa não tem esse sentido, ela não consegue entender o que você está dizendo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Por isso, duas coisas que a gente precisa mencionar aqui. Nós não podemos menosprezar a dimensão espiritual, que é uma dimensão fundamental da nossa existência. Deixa eu falar em outras palavras. A gente precisa levar a nossa vida espiritual a sério. Porque você querendo ou não querendo, ela afeta você. Um dos motivos, irmãos, que o nosso mundo perdeu completamente a alegria de viver, o nosso mundo está desesperado atrás de felicidade, fala disso o tempo todo, e as pessoas pregam a suposta felicidade que elas vivem, mas o nosso mundo é um mundo ansioso, é um mundo depressivo, é um mundo triste, é um mundo sofrido. As pessoas no nosso tempo têm mais do que talvez nossos pais e avós jamais sonharam em ter, mas apesar de terem tanto, estão tremendamente infelizes. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as pessoas elas negligenciaram o espiritual. E aí a gente pode ter tudo, mas no fim das contas a gente vai sempre sentir falta de alguma coisa. Então, não menospreze essa dimensão fundamental da sua existência. Como que a gente faz isso na prática? Irmãos, nós precisamos em primeiro lugar receber a revelação da palavra de Deus e agir de acordo com ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você não leva a sua vida de oração a sério, você está menosprezando essa dimensão fundamental da sua existência. E talvez muitas das suas feridas poderiam ser curadas se você colocasse os joelhos no chão e clamasse diariamente ao Senhor. Mas a gente tende a deixar isso passar. A gente menospreza o culto ao Senhor. E você dirá assim: pastor, mas eu venho no culto. Irmãos, vir no culto não é suficiente. Se você tem fome, vai a um restaurante, senta na mesa e fica olhando as pessoas ao seu redor comer, isso não mata a sua fome. Não basta estar no restaurante. Você precisa fazer o quê? Comer. O pessoal aqui da igreja está querendo me fitnessar. Você sabe o que é isso? Fitnessar? Eu estou percebendo que eles estão me chamando de gordo com carinho, né? Estão falando assim: pastor, tem que voltar para a academia. Não. Nas minhas mídias sociais, os caras falando para mim assim: pastor, nós não vamos treinar, não? Enfim. Aliás, vou orar pela vida de vocês, viu? Estão aqui no culto hoje. Aí, a gente vai para a academia. Se você falar assim: eu vou para a academia. Eu fiz isso, irmãos, eu fiz esse teste. Você paga a academia e vai para a academia. Mas além de você pagar a academia e ir para a academia, tem que fazer mais uma coisa que foi que eu não concordei. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que treinar mesmo. Você acredita nisso? Sério? Não era só pagar? Você já não está pagando? Além de pagar, você ainda tem que ralar lá. Mas é assim, porque se você só pagar a academia, mas não for ou não treinar, não há resultado para você. Entende? Você só vir no culto, só estar aqui nesse lugar é muito importante. Mas se você não se envolver com o seu coração nos movimentos da liturgia, nesses atos espirituais, nesses hábitos, nessas cerimônias que foram deixadas pelo Espírito Santo para a gente viver, encarnar a nossa fé na realidade, no nosso tempo, aqui e agora. Se a gente não fizer isso, irmãos, então só vir aqui não adianta. Entende? Só vir aqui não adianta.
se a gente só repetir o que está aparecendo no data show ali, mas sem colocar o nosso coração nisso, então a gente ainda assim estará menosprezando a nossa vida espiritual. Se a gente não tem comunhão com irmãos na fé que vão caminhar conosco, a gente está negligenciando a nossa vida espiritual. Gente, nós precisamos andar com pessoas que são crentes, como nós. Claro, a gente não vai viver numa redoma, é lógico que não, tá? Mas se a gente tem a oportunidade de ter comunhão com pessoas, isso é importante, tá bom? E agora eu estou falando extra-igreja. A gente ter condições de se reunir, conversar, se aconselhar mutuamente, se exortar mutuamente, ser edificado com o testemunho do nosso irmão. Essas coisas são importantes. Eu estou pregando beabá aqui, né? A gente precisa levar a sério, irmãos, a nossa leitura bíblica. Precisa mesmo, tá bom? Você tem um privilégio que a maioria das pessoas, assim, na história da humanidade não teve de saber ler e escrever. Não sei se você sabe disso, mas, assim, a alfabetização em larga escala, como a gente tem hoje, é recente na história da humanidade. E você tem, e além desse privilégio, um outro privilégio que você tem é de ter acesso à palavra de Deus com muita facilidade nos nossos dias. Na quarta-feira o Ricardo deu um testemunho aqui, né, mencionando os mártires, o livro lá da história dos mártires, e aí ele mencionou aquele casal da Inglaterra, você que estava no culto vai se lembrar, que morreu porque abriram a Bíblia fora do ambiente da igreja, não me lembro agora se é católica ou anglicana, e pregaram. E por conta disso, pagaram com a vida. Irmãos, hoje você pode ler a Bíblia em qualquer lugar, no seu telefone, no seu tablet, e não é difícil, não é difícil. Você não precisa ler 10 capítulos por dia. Eu sei, irmãos, o que você fala. Você fala assim, ó. Deixa eu me controlar. Você fala assim, pastor, é que eu começo a ler e me dá um sono. Aí eu faço uma investigação. Como é que você está lendo a Bíblia? A pessoa fala assim, pastor, então, eu esquento um leitinho quente, no fim do dia, sento lá na poltrona do papai, coloco a perna para cima, coloco uma meia, coloco a luz aqui do meu lado, uma luzinha amarela assim e tal, vou tomando meu leitinho e vou lendo. Meu filho, como que não vai dar sono, meu Deus do céu? É lógico que vai dar sono. É claro que vai dar sono, meu Pai do céu. Então, a gente vai precisar talvez encontrar métodos de poder fazer isso acontecer. Nós vamos precisar exercitar nossas disciplinas espirituais. Não tem jeito, a gente vai ter que ser disciplinado. Então, se a gente não faz isso, a gente menospreza uma dimensão muito importante da nossa existência, que é a dimensão espiritual. Se a gente não se atentar para essas coisas, a gente pode ser de viver uma vida muito pequena e muito infeliz. Você não é só um ser material. Não é verdade que tudo é explicado tão somente através do movimento dos seus neurônios e coisas dessa natureza. Está acontecendo, viu, irmãos? Eu estava vendo recentemente outra coisa que eu vejo. Eu estou pedindo para vocês orar por mim. Minha cabeça não é boa, não. Eu estava vendo outro dia um rapaz que neurocientista. Eu acho que é uma coisa assim que fala, né? E aí ele estava dizendo assim, gente, na verdade mesmo, o ser humano não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre as suas ações. Sabe por quê? Porque ele é programado para fazer tudo aquilo lá por conta da forma como o cérebro dele está configurado, o cérebro dele funciona, etc. Então, se aconteceu isso na vida dele de manhã, isso na vida dele na infância, isso na vida dele quando ele estava na barriga da mãe, isso foi o que determinou, por exemplo, o fato dele ter assassinado alguém, cometido uma violência, cometido um crime, e assim por diante depois. Porque a forma como o cérebro dele funciona. O que ele está dizendo? Que não existe nada além do comportamento da matéria na nossa vida. Mas a Bíblia diz, isso não é verdade. Você percebe como é que isso é perigoso? Porque isso tira do ser humano a responsabilidade. Como é que você vai punir alguém por um crime se ele fez porque não tinha outra opção? Você entende isso? Então, todas essas coisas, só para dizer para você que a nossa vida espiritual importa. Importa muito. Eis o motivo pelo qual, então, nós devemos depender de Deus e devemos confiar nele. Existem realidades que nós não enxergamos, mas nos afetam. Embora nós não tenhamos poder sobre, Deus tem. O livro de Jó é um bom exemplo. Porque no livro de Jó, Satanás vai fazer alguma coisa com Jó, mas a Bíblia diz que Deus vai impondo limites. Olha, você vai tirar os seus bens, mas nele você não vai tocar. Olha, você vai tocar nele, mas a vida dele você não vai tirar. E quando Deus disse basta para a tentação de Jó, então bastou. Então veja, se você está sob os cuidados de Deus, Deus te guarda até daquilo que você não vê. E eu queria muito que você pensasse nisso. Tem coisas que você não viu, mas Deus guardou você. Entende? Tem, por outro lado, bênçãos às vezes que não são visíveis. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então existe, se você está dependendo de Deus em Cristo, você está em primeiro lugar seguro e você está em segundo lugar abençoado. Deus é quem nos guarda. Então nós precisamos ter isso em mente. De vez em quando a gente tem que orar e a gente tem que dizer assim, e eu me incluo nisso, tá? A gente tem que orar e tem que dizer assim, Senhor, obrigado por aquilo que eu nem vi,
mas que o Senhor guardou. O Senhor me livrou, aquilo do qual o Senhor me livrou, aquilo que o Senhor fez por mim. Então, a primeira verdade aqui, quando a Bíblia diz, Deus criou os céus e a terra, isso quer dizer, Deus criou o mundo espiritual e o mundo material. Existem duas dimensões, uma é visível, a outra é invisível, mas nós estamos imersos nessa realidade. E ela afeta a nossa vida diretamente. Nós somos seres materiais e espirituais, tá? E a gente não pode pensar só numa coisa e não pensar na outra. Tá, irmãos? Se você for aquela pessoa que cuida da saúde, aquela pessoa que procura bens materiais, aquela pessoa que trabalha, ganha dinheiro, tudo isso está certo, tudo isso é ótimo, continue fazendo isso, mas não sacrifique o espiritual por causa disso. Se você precisa do alimento físico, você precisa do alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá? Segundo e último lugar. Não preguei isso aqui de manhã, irmãos, porque senão ia ficar muito longo, né, nosso tempo. Segundo e último lugar. Então, os céus são a morada dos seres celestiais, dos seres angelicais. Os céus se referem ao mundo espiritual. E a gente viu aí os anjos que... quase que eu não falei disso, né? Opa, ainda bem que eu coloquei o lembrete aqui. Irmãos, estamos falando aqui sobre seres angelicais, seres celestiais. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você. E eu vou dizer com todo carinho do meu coração. Mas a verdade bíblica. Não existe na Bíblia tal coisa como o conceito de, por exemplo, anjo da guarda. Você acredita? Irmãos, a Bíblia não contempla esse conceito, tá bom? O que a Bíblia fala sobre os anjos? A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores. E certamente eles estão ocupados, eles foram habilitados por Deus, eles foram comissionados por Deus para realizar uma série de serviços, inclusive interferindo diretamente na nossa vida. Mas não é que Deus, quando você nasceu, chamou o anjo lá, falou, ô Tiniel. Nome de anjo, né? O Tiniel deve ser um nome de anjo, né? Ô Enzo Gabriel. Nome de anjo também. É o seguinte, nasceu lá o fulano de tal, a partir de agora a sua responsabilidade é cuidar dele. E aí, a partir de então, ele como uma espécie de guarda-costas, passou a acompanhar você, assim, em todo lugar que você vai, tudo que você faz, assim por diante. Meus irmãos, esse conceito na Bíblia não existe. Ele não existe, tá? Agora, pastor, você está dizendo então que os anjos não estão atuando? É claro que eles estão atuando. O que eu estou dizendo é que você não tem um guarda-costas angelical que te acompanha onde quer que você vá. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é exatamente assim que as coisas funcionam, não. Bem, depois a gente fala mais sobre os anjos. Ou no nosso Instituto Bíblico tem angelologia. Você que gosta disso, dá para estudar com a gente lá. Bom, os céus então são a morada dos seres angelicais, os anjos, é a dimensão espiritual. Mas a Bíblia também se refere aos céus, e aqui está o nosso ponto principal, como a morada, como a habitação de Deus. Então o que é os céus, para a gente terminar essa mensagem hoje? É um reino não material, um reino invisível, um reino espiritual, onde residem não apenas os anjos, mas é o lugar onde reside o próprio Deus. Então, os céus são a morada de Deus. Quero mostrar para você de novo alguns exemplos bíblicos. Salmo capítulo 2, versículo 4, falando do Senhor, diz assim, ri aquele que habita nos céus. Aí, quem é esse que habita nos céus? Ele continua falando, o Senhor, Yahvé, o tetragrama, o Senhor zomba deles. Está falando aqui dos ímpios, se levantam contra Deus e tal, e Deus está rindo, e Deus habita, diz a Bíblia, nos céus. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, onde está o trono do Senhor? Nos céus. Salmo 115, 3. Esse versículo eu gosto muito dele. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mesmo texto, Salmo 115, verso 19. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então, olha a percepção clara do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, então a gente pode confiar na interpretação dele. Os céus são o lugar do Senhor, a terra é o lugar dos homens. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 9. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então, os céus na Bíblia representam a morada de Deus. Tem dois pontos. Um que eu vou considerar rapidamente e o outro que é a aplicação que eu quero deixar para nós hoje. Esse que eu vou considerar rapidamente é, irmãos, atenção para isso. Deus é maior do que os céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus. Tá? Então veja, Deus não morou sempre no céu. Uai, não, pastor? Não. Por que não? Porque os céus foram criados por ele. Então eles passaram a existir depois de um momento. Então Deus não depende dos céus em nenhum sentido. Pelo contrário, os céus é que dependem de Deus para poder
continuarem existindo. Então, irmãos, em outras palavras, e esse ensino que eu acho que é importante para nós, não é o céu que faz Deus ser Deus. É Deus que faz o céu ser o céu. Fez sentido para você isso? Não é o céu que faz Deus ser Deus. É Deus que faz o céu ser céu. Então por que o céu é céu? Porque Deus está lá. Esse é o ponto. Porque Deus estabeleceu lá o seu trono. Então, irmãos, nós devemos desejar a Deus mais do que nós desejamos o céu. Por que você quer ir para o céu? Pastor, eu quero ir para o céu porque lá toda aquela descrição bonita da Bíblia e tal, e todas essas coisas são muito boas. Mas se a gente quer ir para o céu e não coloca Deus como o nosso tesouro maior do céu, então a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de interesse. Deus, no fim das contas, ele é um meio para um fim. Eu preciso de Deus para ir para o céu. Mas eu queria que você considerasse inverter essa lógica e pensasse assim, ó, eu preciso do céu para ter Deus. Porque Deus é o verdadeiro tesouro do céu. Teve um servo de Deus do passado que disse, eu gosto dessa expressão, um palácio sem Deus é uma masmorra, mas uma masmorra com Deus é o céu. Porque aonde Deus está, aonde Deus revela a sua presença graciosa, ali, meus irmãos, nós temos tudo o que a gente precisa para ter o nosso coração satisfeito verdadeiramente. Então, a gente não pode querer o céu, a gente tem que querer Deus. Tá? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, pastor, semana passada você pregou aí que a gente não ia para o céu. Eu não preguei que a gente não ia para o céu. Tá bom? Eu disse que o céu é o estado intermediário, enquanto a redenção não está totalmente consumada. Então nós morremos, o nosso espírito vai para a morada de Deus, que é o céu. Os irmãos que já morreram estão lá. Ok? Mas haverá um momento, e aqui está a minha segunda aplicação, que os céus e a terra vão se juntar novamente como foi no começo. E tudo vai ser mais uma vez uma coisa só. Deus está trabalhando, ouça isso, Deus está trabalhando desde Gênesis para estabelecer a sua morada no meio do seu povo. Então, se os céus são a morada de Deus, e Deus tem o desejo de morar no meio do seu povo, então os céus e a terra vão se unir. Irmãos, lembra que a Bíblia falou assim que Jesus Cristo, como ser humano perfeito, subiu aos céus? Essa declaração é fantástica, porque os céus são a morada de Deus. Jesus é um membro perfeito da raça humana, mas um membro perfeito da raça humana mora na morada de Deus. É por isso que ele intercede por nós, é por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque em Jesus Cristo os céus e a terra se unem novamente. Ouve isso, por favor. Em Jesus Cristo os céus e a terra se unem mais uma vez. Então, irmãos, eu queria tentar mostrar para você aqui de forma breve uma espécie de teologia da habitação de Deus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que o Éden é como se fosse o lugar onde Deus habita no meio da sua criação. O Éden, irmãos, tem os céus, tem a terra e tem o Éden. O Éden é o lugar onde se encontram os céus e a terra. Esse é o motivo pelo qual o Éden era um lugar tão especial, que se perdeu depois do pecado. Porque os céus e a terra, que eram um ali, se separam depois que o pecado entra no mundo. Mas desde que houve essa separação, Deus continuou trabalhando para habitar no meio do seu povo. Em Gênesis, a gente vai ver, vou ter que dar um spoiler aqui do que eu vou pregar melhor mais para frente, mas eu vou dar um spoiler aqui. Em Gênesis ainda, a gente vê Deus separando um homem chamado Abraão. Esse homem peregrina na terra prometida. Desse homem Deus faz uma descendência, que é o povo de Israel, e o povo de Israel agora sai do Egito para ir para a terra prometida, que Abraão lá no passado já tinha conhecido. Bem, quando o povo está no deserto, Deus manda construir um tabernáculo. Não vou mostrar agora para vocês que não dá tempo. Mas a mesma linguagem da criação de Gênesis 1 é a linguagem da criação do tabernáculo. Inclusive, tem certos elementos lá no Êxodo, na peregrinação do povo de Deus, que mostram como que aquele lugar é considerado a morada de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala assim que o maná era parecido com o bidélio. E o bidélio é uma pedra que aparece aqui em Gênesis capítulo 2, quando fala a respeito do jardim do Éden. O autor está dizendo assim, gente, isso aqui é uma representação menor daquilo que era o Éden. O tabernáculo, irmãos, o próprio nome tabernáculo não é o melhor nome. A palavra hebraica significa morada ou habitação. O que é o tabernáculo? É a morada de Deus. Mas onde que o tabernáculo ficava? No meio das 12 tribos de Israel. Então o que era o tabernáculo? Deus habitando no meio do povo. Faz sentido para você? Bem, isso acontece depois com o templo, e finalmente isso acontece com Jesus. A Bíblia diz assim, a respeito de Jesus: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é a mesma palavra para
tabernáculo. A gente podia dizer muito bem, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Quando Jesus veio, o que era Jesus? Era Deus habitando no meio do seu povo. É isso que João está falando. Ok? Então, mais uma vez, a gente tem Deus habitando no meio do seu povo. Aí o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus de novo. Mas a Bíblia diz que ele manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em quem? Em nós. Então, atenção. Aonde Deus habita hoje? Deus habita no meio do seu povo, e a gente consegue perceber isso na Assembleia dos Santos, no meio do povo de Deus. Porque o Espírito Santo veio fazer morada. Uma coisa que, mais uma vez, também a gente precisa desmistificar. Não é só, a ênfase na Bíblia não é tanto o fato do Espírito Santo habitar em você individualmente, mas é o fato de que o Espírito Santo habita em nós, como povo, como coletividade. No meio da congregação, o Espírito Santo habita. Então é Deus habitando no meio do seu povo. O que vai acontecer finalmente no fim dos tempos? No fim dos tempos, a criação vai ser restaurada e a Nova Jerusalém, veja que a Bíblia não diz que nós vamos subir para a Nova Jerusalém do céu. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Sabe o que é a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra? É o Éden na terra de novo. É Deus habitando no meio do seu povo. Então, meus irmãos, em Jesus Cristo é reconciliado mais uma vez os céus e a terra. E hoje, quando nós estamos aqui juntos, quando nós estamos num momento como esse, por exemplo, de culto, nós podemos ter certeza. Eu queria que você fizesse isso no seu coração. Às vezes você acha que isso é forçado. Não é forçado, é verdade bíblica clara. Quando o povo de Deus está reunido, Deus está habitando no meio deles. Deus está no meio de nós, eu vou te provar. Não acredita no pastor Carlos. Acredita na Bíblia. Se você puder, eu queria convidar você para abrir a Bíblia num texto. De Hebreus capítulo 12. Já abre lá, se você tiver uma caneta, um marca-texto, já risca esse texto. Que é para você perceber como que, enquanto nós estamos juntos aqui, é Deus habitando no meio do seu povo. O culto, meus irmãos, é o céu vindo se encontrar com a terra. Hebreus capítulo 12. É o último texto, para a gente concluir nosso tempo aqui. Tá? Hebreus 12. Bem, vamos ler o texto primeiro. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Olha para você ver esse texto. Que coisa incrível. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Veja que não falou, você vai chegar no Monte Sião um dia. Você chegou no Monte Sião. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos. E a universal assembleia. Agora Hebreus 12, 23. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Sabe do que o contexto inteiro aqui está falando? Das práticas espirituais de Israel no passado e da igreja no presente. O povo de Israel no passado, o culto deles foi quando eles chegaram na antiga aliança, diante do Monte Sinai, e tiveram aquela experiência com Deus, com Moisés, no monte, aquela coisa toda, tá? A partir do versículo 18. E ele diz assim, e vocês, por causa da nova aliança, chegaram não no Monte Sinai, mas no Monte Sião. Vocês chegaram na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. Quando o culto está acontecendo da forma apropriada, estabelecida por Deus, o culto se torna uma espécie de Jerusalém celestial na terra. O culto é o misterioso encontro dos céus com a terra. Deus vem habitar no meio do seu povo. Jesus, o mediador da nova aliança. Olha onde que a gente chegou, gente. Vê o texto. Hostes de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é a morada de Deus. Está descrevendo o céu, mas está dizendo assim, quando vocês estão reunidos em culto, vocês chegaram lá. O culto é uma vitrine da eternidade. É um aperitivo, é uma antessala da glória. Esse momento aqui, irmãos, tem que ser especial, porque é o momento em que o céu se encontra com a terra de novo. Deus habitando no meio do seu povo. Você entende por que a gente irmãos, que desabafo meu, vocês entendem por que a gente é chato com o culto? Com a liturgia, com a programação, com as músicas, com as orações, com os elementos que são importantes do culto, com as confissões, com a palavra. Porque se a gente faz isso adequadamente, é isso que a Bíblia diz que a gente vive. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O céu se encontrou com a terra de novo, quando o povo de Deus se reuniu para adorar. Entende? Nós estamos adorando, irmãos. E você não está vendo, mas nós estamos adorando junto
com a Universal Assembleia, a Igreja Universal. Não aquela. Você sabe o que eu estou falando, né? Todos os santos de todos os lugares. Nós estamos adorando junto com os espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos nós nos unimos na mesma direção. Quando nós estamos como povo de Deus, cultuando. Porque Deus vem habitar, repito, no meio do seu povo. Dá para a gente viver um pouquinho disso hoje. Se tão somente a gente levar essas coisas a sério. Em Hebreus capítulo 2, eu já li esse texto aqui outra vez. Não precisa abrir lá, não, se você não quiser. Mas o texto fala que o Senhor Jesus Cristo está louvando, ele está conduzindo o louvor junto com a igreja. Ele é o grande ministro de louvor. Hebreus capítulo 2, versículo 12. O autor de Hebreus coloca na boca de Jesus essas palavras. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, Deus está no nosso meio. E se Deus está no nosso meio, a gente pode viver um pouquinho do que é o céu. Hoje, aqui agora. Por causa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que promove essa união, novamente, dos céus com a terra. Aonde que é os céus, meus irmãos? Os céus é onde Deus está. Os céus é onde o Senhor se revela. Os céus têm a ver com a morada de Deus. Mas qual é o projeto de Deus? Habitar no meio do seu povo. Eu vou contar para vocês depois, que Deus cria o universo como um grande templo cósmico. Tem um monte de linguagem na Bíblia que diz isso. A galera fala assim, existe um templo no céu. Irmãos, não é que existe um templo no céu. A criação é um templo. Um templo, onde Deus habita junto com aqueles que foram criados à sua imagem. O que tinha normalmente nos templos do passado? Imagens dos deuses. Quem que é a imagem de Deus que habita no templo que Deus criou? Você, entende? Mas isso aí eu vou te contar outro dia. Nosso tempo já deu. Por hora, eu só queria que você soubesse disso. Os céus é a morada de Deus. O mundo espiritual é real, e a gente não pode negligenciar, e os céus é a morada de Deus, são a morada de Deus, o que significa que você e eu podemos e devemos levar essas coisas a sério, e em Jesus Cristo, antecipar um pouquinho daquilo que a gente vai viver na eternidade, se a gente tão somente levar essas coisas a sério, especialmente no que diz respeito ao nosso culto e à nossa comunhão. Então leva a sério, viu? Então vem no culto mesmo, então adora o Senhor mesmo. Não é, gente, a gente não está falando isso só porque a gente vai... na verdade, é para o nosso bem. Para o nosso bem. Porque foi assim que Deus estabeleceu, tá? Mas a gente vai terminar nosso culto agora, eu quero orar com você, e orando, a gente vai encerrar nosso tempo aqui. Então ora comigo, por favor, vamos adorar esse Deus em oração e concluir nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nessa noite nós queremos terminar esse culto te dando graças, porque o Senhor nos fez assim, não só materiais, mas espirituais. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, porque a nossa tendência, tantas vezes, por conta da nossa fraqueza e do nosso pecado, é levar a sério uma parte da nossa vida, a parte material, enquanto a gente negligencia a outra. A gente confessa, eu confesso, eu também tenho esse mesmo defeito, mas eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Além disso, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a viver um pouquinho do céu hoje, já. Nas experiências que o Senhor deixou para a gente, especialmente aqui no culto, em outras também. Enquanto não acontecer a consumação e o Senhor não vier definitivamente morar no meio do seu povo, que nós possamos experimentar a tua presença no meio da tua igreja. E que sempre que a gente estiver juntos aqui, esse lugar seja realmente um pouquinho da eternidade. Deixa a gente provar, Senhor, eu te peço. Quero pedir que o Senhor abençoe nossos irmãos agora, na semana deles, na vida deles. Deus, olha para eles, Senhor, tenha misericórdia. Envia eles como sal e luz nesse mundo. Faz eles serem bênção, Senhor. Dê para eles sabedoria. Capacita eles, ó Deus. Incomoda eles com o Espírito Santo, a mim também, para que a gente viva essa semana como pessoas do céu, morando aqui na terra. E que agora as pessoas ao nosso redor possam ver um pouquinho do céu através de nós. E dessa forma desejar o Deus do céu, que é o Senhor. Eu oro agradecido. E eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito sejam sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.